E aí, meus amigos, como estão essas caras sorridentes de vocês? Tudo bem? Acabou! Se encerrou a Copa do Mundo de 2026, o maior evento esportivo do planeta. Foram mais de 30 dias de muita festa, muita diversão. Foi excelente para os Estados Unidos ter a Copa do Mundo, para eles poderem ver como o futebol une pessoas. Para mim particularmente foi excelente porque deu aquela sensação de pertencimento novamente, porque em dia de jogo do Brasil ou até mesmo dias comuns se via muitas pessoas caminhando com as camisas do Brasil pela cidade de Nova York. E para quem mora fora entende um pouco como é essa sensação de identificar pessoas do mesmo país, e com a facilidade de ter a camisa ali exposta fica mais fácil essa identificação. We are in Times Square for one of the most important games of the World Cup. Two heavyweights, Brazil versus Morocco. But the question today is not who will win on the field, but who has the crazier fans. Let's find out. The fans, of course, Brazil. We are super passionate. We are crazy for Brazil. We travel all the way to visit and to support Brazil. So that's with us. Look, who's crazier, Brazil fans or Knicks fans? Well, I have a tendency that everybody that supports specific clubs, they are craziers. Tive o privilégio de ir a 4 jogos dessa Copa do Mundo. A estreia do Brasil contra o Marrocos, que foi aqui em Nova York, New Jersey. Depois fui também jogo da França e Senegal, também em Nova York, New Jersey. Terceiro jogo que eu fui foi lá em Boston, Inglaterra e Gana. Esse foi um jogo ruim, 0 a 0. A retranca de Gana conseguiu segurar o ataque pragmático da Inglaterra. E por fim fui na final da Copa do Mundo. Olha só que incrível, sonho de criança sendo realizado. E um jogo de Copa do Mundo já era um grande feito, e na final então, nunca que eu imaginei. Winners of FIFA World Cup 2026, Spain! E o melhor de tudo, cadê os brargentinos? O bem venceu. Não que o melhor dos mundos é ter a Espanha como campeã, mas pior ainda seria se a Argentina fosse campeã do mundo. Porque olha, vou te contar um negócio. Além da rivalidade do campo, tem muita coisa que ficou suspeita nessa Copa do Mundo. Muito se reclamou dos preços dos ingressos de todos os jogos, que foi um absurdo. Todo e qualquer jogo foi caro, a final especialmente. Tanto que se tornou o evento esportivo mais caro de toda a história, a final da Copa do Mundo de 2026, com ingressos sendo vendidos ao mínimo de 6, 7 mil dólares. Ao mínimo. O jogo por si não foi lá tão emocionante, porque a Argentina não queria jogar bola, queria apenas agredir e tentar segurar o jogo inteiro para que fosse para os pênaltis, pois não tinham chance contra o tic-tac da Espanha. O show do intervalo foi legal. Eu não estava com expectativa nenhuma para esse show, não estava nem muito interessado, para ser bem sincero. Uma final de Copa do Mundo, a última coisa que eu estava pensando era um show no meio do negócio. Mas foi ok. O legal foi que teve... A Madonna foi com o Ronaldinho e o Ronaldo Nazário. Então foi aquele negócio de... O Brasil tá na final. Trouxeram o Brasil de algum modo pra final. A Copa do Mundo é muito estranha sem o Brasil, para nós brasileiros, né? Eu não esperava que a seleção brasileira fosse campeã da Copa, porque eu acompanho futebol de perto direto, não só de 4 em 4 anos. Então eu sei que a seleção do Brasil
não tinha um elenco muito competitivo para chegar tão longe na Copa. Claro que não esperava sair tão cedo para a Noruega. A minha expectativa era assim, vencer a Noruega. Mas eu imaginei que fôssemos parar novamente numa quartas de final. Se conseguisse avançar, semifinal no máximo. Muito difícil para a final, com o futebol que o Brasil está jogando. Tanto é que você viu aí, a Argentina foi aos trancos e barrancos. Na final parecia aqueles jogos de Mundial de Clubes, quando vai um sul-americano contra o europeu. Não viram nem a cor da bola, ficaram só na retranca, achando que ia segurar, mas não conseguiu. Aí perdeu, que bom que perdeu. Acho excelente. Cadê os argentinos? Vi tanta coisa. Eu vi tanta coisa, mas agora tem gente que mora no Brasil e ama a Argentina, né? Os caras vão jogar Libertadores lá na Argentina, os caras chamam de macaquito, do que for, mas tem cara que admira. É brincadeira, eu vou te falar um negócio, viu? E a perspectiva dos americanos sobre a Copa do Mundo? O que eles acharam disso? Pra ser bem sincero, antes de começar o evento, lá no começo de junho, ninguém nem sabia que ia acontecer. Muita gente não sabia. Copa do Mundo vai ser aqui? Mas as coisas mudaram. O pessoal foi vendo os bandeiraços na Times Square. Inclusive eu fui no bandeiraço brasileiro, foi muito legal. Foi vendo os bandeiraços, foi vendo a Noruega fazendo a remada, os escoceses em Boston, os mexicanos fazendo a maior festa. Então os americanos começaram a se interessar. Aí teve a estreia dos Estados Unidos, eles ganharam muito bem contra o Paraguai. Aí já viu, né? Americano vendo uma equipe americana performando bem, os caras já se empolgam, começa a querer seguir. A mídia foi criando um otimismo exacerbado e um pouco fora da realidade. Eles chegaram a achar, por que não nós? Era o tema, né, da campanha. Por que não nós, os campeões do mundo? Pelo simples motivo de que não está pronto ainda. Se quiser ser campeão no mundo, tem que desenvolver um projeto que invista muito em categorias de base, invista muito na liga. E não é muito do interesse, para ser bem sincero, porque eles dividem as atenções com muitos esportes: beisebol, hockey, o basquete, que mais? Futebol americano. Então tem muita coisa. Aí você quer colocar o futebol no meio, que nem é parte da tradição, os caras chamam de soccer. Mas às vezes assim, eles se empolgaram. Aí aconteceu aquele episódio lá do cancelamento do cartão vermelho por bastidores. E por incrível que pareça, os americanos com quem conversei, eles não gostaram muito disso não. Mesmo favorecendo o time deles, eles não gostaram desse negócio de ter que voltar atrás não. Aí pegaram a Bélgica, o primeiro choque de realidade foi 4-1. Aí acabou a Copa do Mundo pra eles. Então quando eles começaram a se interessar um pouco, perderam. Aí ficou meio aquela sensação: ah, tá bom, nem é nosso negócio mesmo, a gente nem se interessa por isso. Então não acredito que vá se desenvolver, pelo menos não no curto prazo, um grande investimento em futebol. Eles sim adoraram ter a Copa do Mundo aqui pelas as coisas que aconteceram, né? Vivenciar um evento desse tamanho. Os bares, muitos bares estavam transmitindo todos os jogos. Eu mesmo assisti bastante jogos. E vocês, o que vocês acharam dessa Copa do Mundo? Uma coisa engraçada no meu trabalho é que eu virei a pessoa para dar updates e opiniões sobre os jogos da Copa. Viu na minha mesa me perguntar: e aí, hoje joga quem? Aí eu falava: Espanha e França. Como é que eles jogam? Quem você acha que vai ganhar? Aí eu dava minhas opiniões. Então virou muito o papo de escritório. Minha imagem ficou mais estereotipada. O brasileiro que ama futebol. O que eu realmente gosto. Muita coisa de bastidores, como eu falei aí, que incomodou. A Argentina aí com um caminho um pouco facilitado, alguns lances bem suspeitos, muita coisa, mas no fim, dos males o menor. Minhas considerações aí, que no geral foi muito legal ter a Copa do Mundo aqui. Deu essa sensação de que o americano pôde ver que o povo pode sim viver em harmonia, diferentes nações no mesmo lugar, apenas festejando e se celebrando, curtindo esse momento cultural. Futebol também envolve cultura, envolve formas de pensar e povos. Obviamente queríamos que o Brasil fosse campeão, mas não deu, não foi dessa vez. Quem sabe na próxima. Agora que acabou a Copa do Mundo, fica aquela sensação de voltar à normalidade. Essa foi um pouco da minha visão de como foi o evento aqui. Tentei fazer parte, presenciei a história, uma final de Copa. E é isso, meus amigos. Em breve apareço para mais notícias, mais vídeos. E vamos ficar aqui com essa vista de Nova York. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E a gente vai se ver no próximo. Beleza? Fui!
Iwi!